Olá, meus irmãos! Hoje trouxe o compilado do Genro Louco do Imperador Imortal. Parte 2 começa a partir dos 23 minutos e 44 segundos. Ou clique em parte 2 na descrição do vídeo. Um portal negro aparece, e alguém é teletransportado. Este indivíduo é o protagonista desta história, e ele observa o lugar, procurando por algo. De repente, ele nota uma entidade. A entidade diz alto, em um tom zombeteiro: Buuai é o Imperador Imortal. Ele o encontrou muito rapidamente, mas ele ainda está preso na formação mágica de restrição divina. O protagonista questiona a entidade, dizendo: demônios extraterrestres. A entidade responde calmamente, dizendo: o Imperador Imortal está realmente impaciente. Há dezenas de milhares de anos que planejamos estabelecer esta formação prisional do Imperador. Como pode ser tão fácil? E se o Imperador Imortal vencer e avançar? O protagonista, sorrindo destemidamente, ele retruca dizendo: formação de aprisionamento do Imperador? Você tem coragem de ofender o Imperador Xian? Em seguida o herói libera a energia do dragão imperial, e ele o ordena dizendo: quebre para mim. Em seguida, o protagonista lança a energia em direção à entidade, e ele o questiona, dizendo: por 10.000 anos, só para parar por um momento? Em um instante ele segura a entidade pelo pescoço, enquanto o monstro agoniza de dor, ele confessa, gargalhando, dizendo triunfantemente: nosso alvo nunca foi você. E o protagonista elimina o monstro, e percebendo o verdadeiro plano, ele se vira e ouve a sua esposa o chamando. A mulher estava ferida e caída no chão, cercado por malfeitores, que zombavam dela por ter caído na armadilha. Cheia de ketchup no seu corpo, ela usa as suas últimas forças para chamar o seu marido. Em um instante uma luz de teletransporte aparece, e o protagonista surge dela, e os figurantes ficam atônitos, e alguns deles ficam motivados para eliminar o herói. O protagonista segurando a esposa, ele chama por ela, e com os seus olhos sedentos por ketchup, ele diz em um tom fervorosamente para todos: homens Dong Xuan, secta Moyuan. Segurando as esposas em seus braços, ele continua, e questiona, dizendo: os líderes do bem e do mal se reúnem. É isso que significa o continente dos 10.000 mortais? Em seguida, uma luz emerge sobre os figurantes, e um deles questiona, afirmando: isso é. Se você quer culpar, culpe você, o Imperador Imortal. Você é o Imperador Imortal há muito tempo. E o protagonista, com um tom não amigável, ele retruca dizendo: ela não atua há dezenas de milhares de anos. A primavera está chegando e todos vocês se esqueceram, porque sou o Imperador Imortal. De repente um círculo de energia sinistra surgiu em torno do protagonista, e ela se espalhou por todo o campo de batalha. Diante de tal situação, os figurantes estavam incrédulos e preocupados. Dois figurantes atônitos questionam dizendo: como ele poderia não ser restringido pela formação? Corra, você vai morrer. É este o poder do Imperador Imortal, e o herói começa a concentrar a energia sinistra em sua mão, e em seguida, uma enorme palma de mão é formada e direcionada para os figurantes. Diante disso, eles encaravam o ataque atônitos, e implorando por suas vidas, eles dizem gritando: nós estávamos errados. Fomos forçados. Não é da nossa conta. Enquanto os figurantes imploram por misericórdia, a gigante palma de mão cobre todo mundo. E um instante ela colide com aquele local, e o herói se vira, toda a área é devastada, tipo a aldeia da Folha, quando Pen atacou. Momentos depois, o protagonista, segurando a esposa, ele diz o seu nome muito abalado. E tocando seu rosto já sem vida, ele jura para ela, dizendo alto: mesmo que eu desista de tudo, irei procurar bilhões de mundos e encontrar você. Ganshui, espere por mim. No mesmo instante, ele sacrifica a sua vida atual, forçando a sua alma a reencarnar para procurar a sua amada esposa. Um tempo depois, em uma floresta perto da cidade, alguns homens carregavam um jovem, o rapaz atônito. Ele questiona os seus agressores, gritando: o que vocês vão fazer? Um dos agressores responde calmamente: que diabos? Seu perdedor ousa se casar com uma mulher com menos dinheiro. Claro que vou enterrar você vivo. O rapaz em desespero implora dizendo: eu estava errado.
Por favor, me perdoe. Em seguida, o agressor atinge o rapaz com uma pá na cabeça, enquanto ele xinga, dizendo alto: é muito tarde. Vou me lembrar disso para sempre. Siga o dever de ir e não se aproxime de uma mulher que não pertence a você. Um tempo depois, havia uma alma vagando naquele lugar, este é o protagonista, e ele exala dizendo: na verdade, existem flutuações da minha alma nesta pessoa. Em seus pensamentos ele reflete: receio que sejam os fragmentos da minha alma que deixei para trás quando viajei por todos os mundos e caí neste mundo. Não admira que o Sandy seja estúpido e se pareça comigo. Em seguida, o protagonista retira o caixão debaixo da terra. E continua refletindo: inesperadamente, tenho vagado pelo mundo há tantos anos e ainda não encontrei Qian Shui. Mas neste canto do mundo, a alma que acidentalmente deixei para trás, a personificação do poder, a encontrou primeiro. É realmente o destino. Em seguida ele transfere a sua personificação do poder para o corpo da sua reencarnação. A cena muda para outro local, e o homem repreende uma mulher jovem, questionando: ah, Xiao Shui, aquele Ling Yu é um idiota. Por que você está tão obcecado por um idiota? A mulher ao seu acrescenta dizendo: Xiao Shui, não é que você não saiba que Qian Hai Bei é preguiçoso com você, então se apresse e dê um chute naquele idiota. A em questão, meio sombria, ela responde questionando: afinal, Ling Yu e eu temos um compromisso. Se você for tão arrogante hoje, não vai arruinar a vida dele? A mulher ao seu lado responde calmamente, dizendo: ao longo dos anos, todos sabem que minha família recrutou um genro inútil. Se você não fizer isso, como a família Qian poderá aceitar seu casamento? A heroína se levanta, diz seriamente: pai, embora Ling Yu seja estúpido, ele tem me tratado como um parente próximo esses anos, não posso simplesmente vê-lo se defender sozinho. O homem retruca dizendo para sua filha: é para o seu próprio bem. Você deve encerrar seu relacionamento com o Ling Yu na frente de toda a cidade esta noite. De repente, um jovem adentra no local acompanhado por alguns figurantes. O mimadinho presunçosamente, ele anuncia dizendo: não há mais necessidade de se preocupar com aquele perdedor, ele se foi para sempre. Heroína retruca, questionando o rapaz, dizendo: desaparecer para sempre? A gasosa ao seu lado fica satisfeita com as notícias. Em um mimadinho sorrindo amigavelmente, ele diz: ele é simplesmente um idiota, deixe-o ser o primeiro a fazer isso. Por que se preocupar com isso, Qian Shui? Os figurantes acrescentam dizendo: é simplesmente um desperdício. Por que você precisa pedir a todos na cidade que venham? O pai da heroína a questiona, dizendo: agora aquele desperdício de Xi desapareceu. Xiao Shui, o que mais você tem a dizer agora? A amiga acrescenta dizendo: Xiao Shui, a família Xian é um dos maiores grupos financeiros de Haishen. Como descendente direto, o Sr. Xian não é melhor do que aquele perdedor. A heroína questiona a sua suposta amiga, dizendo: você fez tudo o que pôde para ganhar o favor da família Xian, você até me vendeu para eles. Mas agora vocês nem me deixam ir, nunca vou me casar com alguém da família Xian. Fora do local, o protagonista carregava um caixão, e os figurantes ao redor o reconheceram como o genro idiota da família. Enquanto o protagonista adentrava naquele lugar, o mimadinho refletindo, ele se questiona: este caixão preto foi preparado por mim para aquela coisa de couro. Poderia ser. E ele joga o caixão no chão, e um estrondo alto eclodiu devido ao impacto. E um dos figurantes questiona, dizendo: esse lixo não foi enterrado vivo? Ele é um humano ou um fantasma? A heroína preocupada, ela o questiona dizendo: Ling Yu, o que você está fazendo aqui? Vá embora rápido. O olha para o herói e pergunta, dizendo: você é um perdedor, se arriscar morrer e se esconder, poderá sobreviver pelo resto da vida, então por que voltar? E gargalhando zombeteiramente, ele continua falando: esse desperdício que nem é guerreiro veio para morrer. Ele até trouxe especialmente o caixão, que atencioso. E o protagonista responde calmamente, dizendo: vou devolver este caixão para você. Os guardas insatisfeitos, eles gritam dizendo: que valente! Só por causa da sua pessoa inútil. Como você ousa insultar o mestre Xian? Ir para o inferno! Em seguida eles atacam o protagonista, mas em um instante,
o herói golpear ambos, e eles são arremessados de volta. E o mimadinho fica atônito, se perguntando o que aconteceu. E um dos figurantes insatisfeito, ele questiona com muita raiva, dizendo, a perna da pós-imagem. Como poderia a perna pós-imagem, uma das técnicas secretas da madeira dos 9 fantasmas, ser usada por uma pessoa inútil que nem é mestre em artes marciais? E a multidão fica curiosa com a comoção. A heroína admirada, ela questiona, dizendo, é realmente Ling Yu? Por que parece um pouco diferente? E o mimadinho surpreso, ele retruca dizendo, você, realmente se atreve a revidar? Em seguida o herói joga o caixão, e destemidamente, ele responde calmamente dizendo, em seguida, é a sua vez. Enquanto isso, um figurante adentra no local, e questiona dizendo, fingindo ser um fantasma. Veja sua aparência tímida. Você já ensaiou muitas vezes, certo? O protagonista se vira e o figurante continua falando, dizendo, não esperava que você, um tolo, pudesse usar uma arma escondida. E mimadinho meio constrangido, questiona, dizendo, arma escondida? Eu não esperava que um idiota como você pudesse matar tantos dos meus homens com uma arma escondida. E o figurante continua falando, em um tom arrogante, ele diz, se você, um perdedor, conseguir fazer isso, ficará orgulhoso de si mesmo pelo resto da vida. Sorrindo maliciosamente, ele questiona dizendo, mas sua arma limpa só pode ser usada uma vez, certo? Te aviso a seguir. Em seguida o figurante salta para atacar o protagonista, enquanto o xingava, mas o herói calmamente se vira e o encara, em um instante o herói se esquiva do ataque, e o figurante reflete, impossível. Na verdade, seguiu minha velocidade. De repente o herói segura as mãos do figurante, e suspira dizendo, já que você está correndo para morrer, vou deixar você entrar na fila. E o figurante atônito, retruca dizendo, deixe-me ir. Se você se atrever a me tocar, ninguém nesta cidade marítima poderá protegê-lo. E em um instante ele é jogado no chão. Agonizando de dor, ele ameaça o protagonista. Mas o herói calmamente, apenas destruiu os meridianos do figurante. O sogro preocupado, questiona o protagonista, dizendo, Ling Yun, se você se atreve a atacar a família Xian, quer mergulhar a família em um lugar sem volta? A mulher ao seu lado, xingando o protagonista, dizendo alto, lixo. Para com isso. Não podemos nos dar ao luxo de ofender a família Xian. O herói calmamente, responde, o chamando de barulhentos. De repente um homem de meia idade adentra no local com seu esquadrão, todos armados até os dentes. O homem eufórico, grita dizendo, se você se atrever a se retirar do território da família Xian, eu vou deixar você morrer sem enterro. Em seguida ele nota o figurante jogado no chão. Ele se aproxima dele, e lamentando, ele diz pesadamente, é muito cruel morrer depois de cortar todos os meridianos. E o mimadinho começa a explicar para o homem, dizendo, pai, você finalmente está aqui. A família está prestes a ser abalada. E ele questiona se o irmão mais velho está morto. O homem responde friamente, dizendo, quero que esse lixo pague com sangue. E a multidão murmurando baixinho, frases como, o chefe da família Xian Yan está aqui. A família An pode não conseguir superar este obstáculo. Em seguida o homem recém-chegado, questiona, dizendo, mestre An, é isso que você quer dizer? E sogro responde, com um tom de persuasão. Chefe da família Xian, ouça minha explicação. A gostosa, quero dizer a gasosa olhando para o protagonista friamente, ela reflete, é tudo culpa desse lixo. Receio que a família esteja condenada agora. Em seguida o sogro começa a xingar o protagonista, questionando, lixo, por que você não se ajoelha e admite seu erro? Você tem que deixar minha família morrer sem um cemitério? A gostosa também começa a acusar o protagonista, dizendo, normalmente eu apenas comeria e esperaria pela morte, mas agora me atrevo a causar um desastre para a família An. Por que você não se ajoelha? E herói calmamente, sorrindo maliciosamente, ele questiona, ajoelhe-se? Por favor, diga-lhes para se ajoelharem rapidamente. Talvez considere deixá-los ir. O sogro retruca preocupado. Em seguida ele questiona,
Você quer pintar a família até a morte? A gasosa eufórica acrescenta, dizendo alto. Você sabe do que está falando? Você mesmo está procurando a morte. Não arraste a família An com você. E o mimadinho sorrindo, ele diz. Você está dizendo que se não nos ajoelharmos diante de você imediatamente e admitirmos seu erro, você poderá destruir minha família Xian? E o herói calmamente assente, dizendo, assim é. De repente os figurantes começam a comentar, dizendo, estou no certo? O genro desta família pode realmente dizer palavras tão malucas. Um tolo leva um genro, ele provavelmente dirá coisas estúpidas de novo. A esposa apenas olha para o protagonista com tristeza. Em seguida o velho calmamente, diz, minha família Xian está estabelecida em Haishen há tantos anos e ninguém se atreveu a provocar a família Xian assim. E olhando para o protagonista friamente, ele diz, mesmo que você seja um tolo, não vou deixar você ir. E o protagonista questiona dizendo à família Xian? O que eles são para mim quando você está na minha frente? Em seguida o velho responde friamente, bom. Hoje, nem mesmo 10 casas coreanas serão capazes de protegê-lo. E o sogro xingando o protagonista, ele diz preocupado, você é um inútil. Você vai quebrar o céu hoje ou não? De repente a gasosa se aproxima do mimadinho e diz, Xian Shao, minha família An hoje quer expulsar esse lixo de casa. O que esse lixo faz hoje não tem nada a ver com a meia pontuação da minha família An. E sorrindo maliciosamente, ela reflete, droga, a família An, tenho que mudar de lado rapidamente. O velhote suspira dizendo, não se atreva a vir, família An. Ligue para alguém. A esposa preocupada, ela diz, Ling Yun, hoje foi minha culpa e não tem nada a ver com você. Saia daqui rapidamente. Em seguida o pai, atônito ele questiona. Dizendo, pequena Xue, você está louca? Tudo o que esse imprestável fez hoje foi buscar a própria morte. Por que você não estabelece limites com ele imediatamente? E o mimadinho sorrindo, questiona dizendo. Xiao Shao. Mesmo neste momento, que bobagem você ainda está fazendo? Venha rapidamente para o meu lado e peça desculpas pela falta de dinheiro. E o herói segura as mãos de sua esposa calorosamente, em seguida ele declara, ao longo dos anos, você tem suportado críticas e me protegido. A partir de hoje não vou deixar você reclamar mais. A mulher tocada pelas palavras do esposo, ela exala, dizendo, Ling Yun, você realmente mudou. O mimadinho, estraga prazer, bate as palmas, e fala sarcasticamente, que cena de amor e amizade. Você matou meu irmão mais velho, então pensei em levar a família de An para o mesmo cemitério, mas agora lhe dou a chance de ser um herói. Em seguida ele cospe no chão. E em um tom muito arrogante, ele diz, você só precisa cortar todos os 4 membros e rastejar até mim para lamber meus sapatos e implorar por sua vida. Então, entregue sua querida esposa para implorar perdão, e considerarei perdoar a família An. E o protagonista enojado, ele diz, é tarde para você. E o mimadinho retruca, questionando, tarde? Não é tarde demais, posso considerar isso e aproveitar o tempo para cortar meus membros. E o herói libera sua aura, e diz, eu dei a vocês a oportunidade de se ajoelharem e pedirem desculpas. E o mimadinho, tremendo de medo, ele questiona dizendo, este impulso, como podemos responder a isso? Em seguida, o pai do mimadinho, ordena os seus homens cercarem o protagonista. E o velho ordena os homens abrirem fogo, e acrescenta dizendo, que você tenha morrido assim é um alívio para você, isso é consequência de ofender a família Qian. E em seguida os homens começam a disparar a queima-roupa. Momentos depois a fumaça começa a se dissipar, em um instante o protagonista se move na velocidade da luz, e emerge por trás de seus oponentes. Em uma pose de superioridade, ele questiona, dizendo, o que são os Qian para mim? O velhote exaltado, ele grita, questionando, que garoto ousado. Vocês estão todos parados aí, por que não comemoram rápido? O protagonista calmamente responde, você não precisa gritar. Enquanto os figurantes caíam lentamente, o protagonista continua falando, afirmando que eles não vêm ao seu pedido. O velho fica atônito, e questiona, morto, ele está morto?
Eles estão todos mortos? A multidão também irrompe com perguntas sobre o que aconteceu? Vejo que a pessoa só pisa uma vez na nuvem, e aí essas pessoas. E o mimadinho fica muito atônito e afigurante, olhando para o protagonista e se tremendo de medo, ela diz o seu nome gaguejando. E o herói, intimidando o mimadinho, ele o chama. O mimadinho grita em desespero para ele não chegar perto. Ele cai no chão atônito, e diz alto, não fui eu quem te matou. Foi ideia do meu pai. Foi ele quem fez tudo. Ele diz que o clã deve receber um aviso. O velho estupefato com o filho, ele o questiona com raiva, dizendo pirralho. O que você disse? E com um tom bastante amigável, ele diz, Ling, você é um jovem corajoso e heróico. Cometi um erro ao não reconhecer Zhu Shan e ofender você, senhor. O velhote tramando algo, ele reflete, que cara difícil. Parece que terei que cuidar disso pessoalmente, e o protagonista calmamente ignora o homem, e aponta para o caixão. A velha raposa, tentando persuadir o protagonista, ele continua dizendo, Sr. Ling, você tem alguma exigência? Não peço nada mais do que poupar nossas vidas. Em seguida, o velhote, tramando contra o protagonista, ele diz para o filho, e você, seu desastre de pessoa. Ajoelhe-se e admita seu erro para Lord Ling imediatamente. E o protagonista olhando para eles, ele fala em um tom bastante intimidante, eu disse, é tarde. E o velhote com um sorriso triunfante, ele exala dizendo, eu não me importo se você é humano ou fantasma. Em seguida dá grita de guerra, e tenta fatiar o protagonista, e o herói fica imóvel, e com uma postura imperturbável. O velhote sorrindo triunfantemente, ele declara, dizendo, sendo capaz de testemunhar a técnica definitiva de antes de morrer, você certamente terá vivido uma vida plena. De repente o seu golpe é parado por uma barreira. E o velho se tremendo de medo, ele diz em desespero, impossível. Ele se concentra novamente. E diz, não acredito. Vamos tentar de novo. De repente o coração do herói bate forte, e em um instante ele ordena o velhote cair. E o mimadinho desesperado, começa a implorar por misericórdia. E o herói olha para ele, e diz, na próxima vida, lembre-se de cumprir seu dever e ficar longe de minha esposa. Em seguida, o mimadinho é golpeado com um ataque mortal. E os figurantes começam a murmurar, dizendo, esta cidade costeira está prestes a mudar o seu clima. Morte morta, o senhor da família Qian saiu pessoalmente foi morto em Dugon. Este Ling Yun, ele poderia ser um dos poderosos do lendário Long Banjin? E o protagonista caminhando lenta, ele diz, levante-se, estou deixando você vivo, não para que você possa fingir que está morto aqui. O homem se ajoelha, e questiona dizendo, Sr. Ling Shao, que ordem você tem? O herói calmamente responde, colete os cadáveres. A esposa meio preocupada ela questiona dizendo, Ling Yun, por que você mudou tanto? O herói sorri amavelmente, e se aproxima dela, e ele responde flertando, dizendo, também gostaria de agradecer ao homem do dinheiro por me espancar até me acordar com mão de ferro. Vamos conversar sobre isso quando voltarmos. Casa. A mulher corada, responde timidamente, dizendo, o nosso relacionamento ainda não é tão próximo. E o protagonista ainda sorrindo, ele diz, tenho certeza que o condado se lembrará disso. Somos legalmente casados. Esposa ainda corada. Ela retruca dizendo, isso é só no nome. De repente a multidão começa a comentar, dizendo, o chefe da família está tão escondido. Sim, de agora em diante, a família An com certeza terá um lugar entre as principais famílias de Aivei. Parabéns ao chefe da família An, beberei primeiro em sinal de respeito. O sogro, sorrindo amigavelmente, ele agradece pelos elogios. A gasosa insatisfeita com os resultados, ela reflete dizendo, maldita seja. Ele é obviamente um perdedor esperando para morrer. A cena muda para a vila da família An. A esposa impressionada, ela questiona, Ling Yun, você fez tudo isso? O protagonista sorri amavelmente, e diz, o que eu preparo é a sua comida preferida, experimente. A esposa começa a degustar a comida, e bastante surpresa, ela diz,
Eu não esperava que você, Ling Yun, pudesse cozinhar, e é tão delicioso. O herói questiona dizendo, você gosta? Se você gostar, farei para você em Wutian. Ela responde satisfeita. Bem, eu cuidei de você, idiota, por tantos anos, é claro que você tem que ser gentil. De repente o seu telemóvel começa a tocar. E ela atende a ligação. O protagonista questiona o AA de errado. Em seguida ela se levanta preocupada, e diz, o vovô está morrendo, tenho que ir lá rápido. O herói intervém dizendo, espera um momento. Eu vou com você. O vovô ficará bem enquanto eu estiver aqui. Ela concorda. A cena muda para a vila principal da família An. O casal se dirigia para a entrada. A heroína questiona dizendo, Lin Wei, como está o vovô? O rapaz abalado, responde, o médico disse. Só me resta uma respiração e pode não durar muito. Você deveria entrar rápido. A heroína passa. De repente ele encara o protagonista e diz, para. A heroína se vira e chama o rapaz, ele responde insatisfeito, dizendo, irmã, é um dia assim, você não pode trazer animais de estimação para a sala do vovô. A heroína o questiona, dizendo, o que você disse? Ele é seu cunhado, o protagonista calmamente intervém dizendo, você e eu não temos nada para fazer, então vá em frente e escolha. Eu irei imediatamente. Ela assente dizendo, então eu irei primeiro, Ling Yun, apresse-se. O rapaz presunçosamente, ele diz, embrião. Não é que eu não deixe você escolher, é principalmente porque tenho medo que você, idiota, enlouqueça e cause problemas depois de entrar. O protagonista responde seriamente, dizendo, aconselho você a sair rapidamente para não atrasar a doença e a raiva do avô. O rapaz com um tom zombeteiro, ele questiona dizendo, ouço o que você quer dizer? Se eu deixar você escolher, você pode curar a doença do vovô? O herói responde calmamente, isso mesmo, deixe-me entrar e dar uma olhada. Talvez o vovô possa ser salvo. O rapaz retruca, questionando, escutei bem? Esse idiota realmente disse que conhecia habilidades médicas. E os figurantes ao lado começam a gargalhar zombeteiramente. E o rapaz se aproxima do cunhado, e diz, não é impossível deixar você entrar. Em seguida ele fala, ei, lamba o chão, deixe-me ver se você, o cachorro criado pela família An, é obediente? E um dos figurantes gargalhando, ele questiona, dizendo, Lin Wei, onde você aprendeu a treinar cães? Em seguida ele cutuca o protagonista, e diz zombando, seja obediente, vou deixar você entrar e então você poderá mostrar suas extraordinárias habilidades médicas, que tal? Seja obediente, vou deixar você entrar e então você poderá mostrar suas extraordinárias habilidades médicas, que tal? O herói meio sombrio, começa a coringar dizendo, já que você quer tanto ver, em seguida ele segura o rapaz, e ele fica atônito, e em seus pensamentos ele se questiona, o que está acontecendo? Em seguida o herói joga o rosto do rapaz no chão. De uma forma intimidante, ele questiona os figurantes, dizendo, vocês me deixarão entrar desta vez? Os figurantes irados, retrucam dizendo, você, OUS a usar a força. Libere-o imediatamente. O herói de forma sombria, volta a questionar os figurantes dizendo calmamente, vocês ainda não vão desaparecer? Você quer assistir minhas habilidades médicas? Os rapazes rendem, respondendo mansamente, não, não é necessário, é melhor o jovem Ling ir rapidamente tratar a doença do vovô. Sim, confiamos nas habilidades médicas do jovem Ling. Um deles questiona dizendo, este Ling Yu não era um tolo? Quando se tornou tão incrível? O companheiro responde calmamente, parece que não são só rumores, ouvi isso ontem no Hotel Usan. O herói adentra nos do ancião enferma, e esposa o nota. Em seguida a assistente do médico, de uma forma arrogante questiona, eu não disse que meu professor não pode ser perturbado ao tratar um paciente? Por que outra pessoa veio? O médico responde com desdém, dizendo, não importa, deixe-os assistir em silêncio de longe, desde que não me incomodem, está bem. A assistente com um ar de superioridade, ela diz, considere-se com sorte por poder testemunhar meu professor tratar pessoalmente um paciente, isso vai abrir seus olhos.
Em seguida o médico começa a preparar a medicação, e o protagonista questiona, dizendo, abrir nossos olhos? A assistente o encara, e o protagonista continua falando, só sei que se você dar esse medicamento ao paciente, o último respirado que ele resta desaparecerá. A mulher de uma forma arrogante, retruca dizendo, o que você disse? Você ousa questionar as habilidades médicas do meu mestre? Meu professor é conhecido como o Vivo Bianchi, se não fosse sua intervenção o paciente não teria resistido tanto. O herói calmamente responde, dizendo, o paciente já está extremamente fraco, e seu mestre, o Bianchi Vivo, continua usando todos os tipos de ingredientes medicinais fortes em sua prescrição, os ingredientes contratam-se, a última respiração do paciente falhará. A assistente surpresa, ela questiona, pelo que você diz, você também entende medicina? Espere, a senhorita ligou para você Ling Yun. Você é esse? O genro inútil da família, hã? De uma forma zombeteira, ela questiona novamente, exalando. Pensei que era alguém importante, mas acontece que você é tão inútil. Você realmente ousa falar com arrogância e apontar como os outros praticam a medicina? Você não tem medo que o vento corte sua língua? O herói calmamente responde dizendo, se são palavras arrogantes ou não, você saberá assim que agir. A mulher retruca dizendo, esse tolo quer realmente intervenir? Se por sua impulsidade ao praticar a medicina o paciente morre, se isso se espalhar, quem se ousará pedir ao meu professor para tratá-lo? O protagonista responde questionando, tratar? Se continuar assim, seu professor fazendo mau uso de ingredientes medicinais, causando o estado do paciente pior até a morte, vocês conseguem lidar com as consequências? O médico intervém, questionando, por que vocês estão discutindo? Você não vê que estou tentando salvar o paciente? A assistente responde, dizendo, mestre, ele disse que você está usando ingredientes medicinais, que não é adequado para tratar os outros. O médico com desdém, ele diz, eu conheço você, o genro da família An. Você, o infame genro tolo, você realmente ousa questionar descaradamente minhas habilidades médicas. Senhorita An, é assim que a família trata seus convidados? A esposa olhando para o protagonista, ela questiona, Ling Yun, você tem certeza que pode curar o vovô? O herói assente sorrindo. Em seguida ela se dirige ao Doctor, e fala, médico, Ling Yun diz que tem certeza que pode tratar o vovô, deixe-o examiná-lo. O médico assente dizendo, senhorita An, não há necessidade de dizer mais. O velho mestre não tem mais salvação, você não quer que ele saia em paz? Você quer deixar esse tolo tormentá-lo até a morte? O herói enojado, fala, para você, que é um médico medíocre, foi realmente uma volta à vida. A assistente com raiva, retruca dizendo alto, suficiente. Você é uma pessoa inútil que insultou meu professor repetidamente. Você sabe quantas pessoas procuram meu professor para visitar suas casas para tratar doenças? Você sabia que dizer essas palavras trará muitos problemas para sua família? De repente o ancião desperta. Ele murmura dizendo o nome de sua neta. A heroína bastante emocionada, ela responde dizendo alto, vovô, estou aqui. O médico já conformado, ele diz, quando você olha para trás. Ah, o velho senhor não consegue mais andar. O protagonista, seriamente questiona, dizendo, você não pode? O que você está dizendo não é o que um médico competente diria. O médico intrigado exclama dizendo, o quê? Ele continua falando, questionando, vovô An já está assim, você realmente precisa vir e machucar mais ele. E o protagonista, ignorando o médico, ele se aproxima do ancião, o médico eufórico, grita dizendo, a família An realmente encontrou um genro piedoso. A assistente acrescenta dizendo, o velho senhor An viveu uma vida cheia de altos e baixos, mas foi surpreendentemente morto por um tolo na velhice. No submundo, ele não pode descansar em paz. O médico espantado, observa atentamente o herói, e questiona, o que esse idiota vai fazer? De repente agulhas energizadas, começam a levitar. O médico incrédulo, em seus pensamentos ele reflete, isto é impossível. Um tolo, como ele poderia ser? Em seguida o herói direciona as agulhas para o ancião.
O médico refletindo, ele pondera dizendo, fantasma, 13 torres do portão fantasma. Ele continua refletindo, dizendo exasperado, não há dúvida, esta deve ser a 13 agulhas do portão fantasma. A assistente de uma forma zombeteira, exala dizendo, vendo seu exemplo de eloquência acima, pensei que você estava fingindo ser burro, mas não imaginei que realmente fosse. Você consegue pensar, ó lindo homem, que pode ressuscitar alguém com apenas algumas agulhas. O médico fica irritado com a sua subordinada. De repente o herói se vira e diz, ignorância. A mulher zoando, ela retruca dizendo, mestre, olhe esse desperdício da família An. O médico ainda atônito, reflete que, inesperadamente, as lendárias 13 agulhas do portão fantasma foram feitas por um tolo. A assistente chama por ele. E o médico se vira para ela, e questiona, o que você disse? A assistente zombeteiramente diz, mestre, olhe para esse inútil tentando salvar alguém espetando com algumas agulhas. Ele é um sonhador inútil. Em seguida o médico dá um tapa na assistente, grita dizendo, eu considero você um inútil. Ele continua questionando-a, dizendo alto, você sabe o que diabos ele está usando? Esta é uma arte perdida da antiga medicina chinesa, as 13 agulhas do portal demoníaco. Ele pode reviver os mortos, mesmo que estejam reduzidos a ossos brancos. A mulher meio atonita, retruca questionando, técnicas arcanas? Como é possível? Enquanto o herói trata o ancião, o médico continua falando que, o boato de que a família Hong chegou é verdade. Ontem, o chefe da família Qian procurou problemas com a família An no hotel Wushan e foi silenciado. E suando muito frio, o médico diz, ele deve ser o genro inútil da família An. A assistente também suando muito frio, acrescenta questionando, então, isso significa que esse idiota Lin Jun é um especialista de alto nível da família An? Então nós zombamos dele há pouco. E o médico sério, ele fala, tenho que me desculpar rapidamente com o Sr. Língua. Não é culpa de nossa por ofender o homem forte da lista do dragão. De repente o ancião desperta, e chama pela sua neta. A neta emocionada, ela exala feliz, dizendo, ótimo, vovô, você finalmente acordou. Em seguida ambos se curvam, e o médico diz, só recentemente, meus olhos não reconheceram a grande montanha Tai, colidindo com meu amiguinho Ling Ling e até mesmo com o velho marido Lian Yuan. A assistente acrescenta dizendo, Sr. Ling, eu sou cego, você é um homem grandioso, e o herói calmamente apenas olha para os figurantes. Em seguida ele diz destemidamente, não tenho tempo para cuidar de você agora, direcionando as agulhas, ele acrescenta dizendo, eu tenho um cliente de luxo me visitando. Fora da mansão, homens armados até os dentes estavam a queima-roupa. E o protagonista calmamente prepara as agulhas, em seguida ele cria uma barreira de proteção para parar as balas. O médico e a assistente ficam atonitos e estupefatos com as façanhas do protagonista. A heroína enojada questiona dizendo, quem se atreve a atacar a família em plena luz do dia? O protagonista calmamente responde que, deve ser uma vingança da família Qian. Em seguida ele diz, por favor, não saia daqui, sairei para receber os convidados. A mulher retruca preocupada. E o herói calmamente responde, para ela não se preocupar, que ele lidará facilmente com os intrusos. Fora da mansão, um dos vilões intrigado, questiona, dizendo, chefe, é preciso se preocupar tanto para lidar com um idiota inútil? O homem calmamente retruca questionando. Você sabe de uma coisa? De acordo com os rumores da linhagem familiar, eles dizem que esse idiota é um poderoso lutador oculto da família analista de dragões. O companheiro ao lado acrescenta dizendo, a classificação dos fortes. Vejo que a família Qian está assustada. Eu naveguei pela cidade de mar por muitos anos e nunca ouvi uma descrição que se encaixasse em um guerreiro da lista do dragão e esse idiota da família An. Outro homem também fala, sim, até aquele idiota da aldeia. O genro adicional é realmente um especialista na lista de dragões. Somente depois da nossa rodada anterior de ataques intensos, restarão apenas fragmentos de especialistas? O Punk em êxtase concorda dizendo, sim. Não importa quão alto seja o seu gon, você ainda tem medo de facas de cozinha.
Nem mesmo o mestre da Dragon List pode parar uma bala, certo? O homem em tom de sarcasmo questiona o boss dizendo: ouvi dizer que o chefe contratou um assassino de alto nível da lista do dragão para lidar com aquele idiota. Chefe, é verdade? O chefe, com poucas ideias, diz seriamente: pare de perder tempo e vá identificar o corpo. O subordinado, com desagrado, retruca dizendo: não consigo, falar também não ajuda. De repente ele nota alguém, e grita dizendo: ele não está morto? E forma sublime, o herói abre os portões da mansão e caminha para fora. Emanando uma aura poderosa, ele ora o seu ataque. Yu rapidamente reage ordenando seus lacaios atacar imediatamente. Eles começam a disparar sem dó. O herói calmamente responde, lançando seu ataque de forma glamourosa. E as chamas voam na direção dos vilões. Diante deste fenômeno, os homens ficam atordoados, e se questionam o que está acontecendo. De repente as armas caem no chão. E fala calmamente, sorri olhando para o desespero deles. Ele diz: se você não disser quem o contratou, você morrerá. O chefe atordoado, reflete se questionando: isso mesmo, uma agulha? Esse cara conseguiu incapacitar nossos pulsos com uma agulha. Ele deve ser um especialista em armas escondidas. Dado isso, ele grita dizendo: esse garoto é um especialista em armas escondidas. Aproxime-se rapidamente e não dê a ele a chance de usar armas escondidas. E um dos lacaios saca a sua peixeira. E os companheiros o acompanham. O homem no centro grita afirmando: vocês, usuários inúteis de armas escondidas, são meu maior aborrecimento. Além de emboscar com armas escondidas, eles não têm outro propósito: morrer. O herói calmamente desfere vários golpes em seus joelhos. Em seguida ele fala: você ainda se atreve a ser desenfreado? E ele ordena dizendo: todos de joelhos diante de mim. E um estrondo eclodiu. O chefe atordoado grita dizendo: quem é você realmente? Não há ninguém como você, um especialista em armas ocultas, na lista do dragão. O protagonista sorrindo, ele responde: eu sou quem você já conhece, certo? Diga-me, quem te enviou? E alguém acrescenta dizendo: vocês, coisas inúteis, não conseguem nem lidar com o único desperdício e precisam que eu intervenha pessoalmente. O chefe se vira, questiona que é? O homem segura o ombro do chefe, e o questiona: eles realmente deixaram você no chão, ajoelhado diante desse lixo? Você arruinou completamente a reputação da antiga liderança com suas ações. O responde com respeito: irmão Shen. As armas escondidas desse cara são realmente incríveis. Ele provavelmente é um especialista em Dragon List, os irmãos não conseguem lidar com ele. Sacando a sua peixeira, o homem calmamente caminha, e questiona: arma escondida? Não temos nenhum desperdício de métodos malignos, como o uso de armas, em nossa tabela de classificação. Ele caminha para o seu aliado, e diz: lixo inútil. E dá um chute no homem, e grita dizendo: afaste-se de mim neste mesmo instante. Em seguida, ele dirige ao protagonista, e questiona: você é um imprestável que usa armas escondidas na família de An? Ele assume uma postura de combate, e acrescenta dizendo: vou deixar você ver a lacuna entre as pessoas inúteis e os verdadeiros especialistas na lista dos dragões. E o herói o questiona: você é o líder deste grupo? Diga-me quem o enviou e eu permitirei que você viva. O homem retruca questionando o prota: poupar minha vida? Ha. Desde que eu, Shen Shou, subi para o Dragon Rank, de repente ele salta para desferir um golpe. O protagonista decepcionado, ele exala: eu te dei uma chance. E uma luz rodeava o homem, e ele se questiona o que está acontecendo. De repente ele nota que a sua peixeira sumiu. Em um instante o protagonista assumiu a postura de abate. E um instante que Slash, e mais um figurante foi de vala. Os restantes começam a meter o pé. E o protagonista questiona dizendo: você quer correr? Em seguida vilões caem em chão, e o protagonista se aproxima e diz: fale, quem nos enviou? E o homem responde: não vou trair meu chefe, me mate se quiser. Enquanto o homem agoniza de dor, o herói calmamente diz:
Matar você? Isso não é suficiente. Em seguida ele estala os dedos. E o homem, agonizando de dor, grita dizendo: que tipo de feitiço é esse? Por que meu corpo parece ter inúmeros mosquitos rastejando por todo lado? Mate-me rapidamente. Em seguida ele começa a falar: o Rei do Sul, o Rei do Sul. Ele nos enviou para eliminar você. Por favor, me perdoe. E o protagonista o libera. O homem começa a se levantar e fala: Ling Shao disse que o que li foi tudo o que disse, então não vou incomodar mais Ling Shao. De repente o herói diz: espera um momento, e o homem começa a suar frio. E o protagonista continua falando: você tem que levar o lixo que traz quando sai, certo? O homem assente dizendo: sim, sim, Sr. Ling. Vou pegar agora mesmo. A cena muda. O protagonista adentra na mansão, e a esposa preocupada pergunta se Lei está bem. A assistente do médico, de forma amigável, ele diz: é o Sr. Ling? Não pode haver nenhum problema, senhorita An. Você está se preocupando demais. O herói assente dizendo que já está feito. Em seguida o protagonista se aproxima da esposa e começa a flertar com ela. E ela fica corada. De repente o médico se desculpa e sai do local. A esposa, intrigada, questiona: a propósito, Ling Yun, quem enviou essas pessoas? E o herói calmamente responde que é o Rei Jiangnan. Preocupada, ela questiona dizendo: Rei Jiangnan? Como ele poderia agir contra a família An? E o protagonista responde: não é a família An, eu sou o alvo deles. A esposa, intrigada, questiona dizendo: você? A propósito, há rumores de que o Rei Jiangnan e a família Qianxian são amigos da família, temo que seja por causa daquela noite. O herói calmamente responde: este Rei de Jiangnan é um líder local em Aishin. Ele está em Aishin há muitos anos. Não é comparável à família Qian. A heroína fala: este Rei de Jiangnan é um líder local em Aishin. Ele está em Aishin há muitos anos. Não é comparável à família Qian. O protagonista tranquiliza dizendo para ela não se preocupar. E ele sorri triunfantemente, dizendo que eles não estão qualificados para ser uma ameaça. A cena muda para um dojo, no escritório. Um homem irritado questiona o subordinado gritando: Shemo foi morto por aquele garoto com um único movimento. Em seguida o homem ordena o subordinado sair. Intrigado, em seus pensamentos ele reflete: se você puder matar Shemo instantaneamente, temo que o desperdício possa ser considerado um homem rico, mesmo na lista do dragão. A família An está realmente escondido bem fundo. Ele continua refletindo, ponderando que neste caso, só podemos começar com as pessoas ao redor da família An. Em seguida ele olha para uma mulher desconhecida que está amarrada. A cena muda para a área de treino do dojo. Os artistas marciais treinam vigorosamente. Murmurando, o rapaz questiona, dizendo: você já ouviu falar que o gravemente doente Sr. An, da família An, foi curado por um médico misterioso? O calvo comenta que ouviu dizer que a casa do Sr. Wan também foi atacada. De repente alguém os interrompe e os questiona, dizendo: se você não pratica bem boxe, sobre o que está fofocando aqui? Um dos rapazes flagrado responde: Sr. Shu, por que você está ensinando hoje? Onde está o irmão mais velho Shen? O sênior arregala os olhos. Em seguida ele fala alto: você não tem nada para fazer agora. Por que você não fica satisfeito se eu venho te ensinar? O rapaz responde vigorosamente, dizendo: satisfeito. O irmão mais velho Shu pode nos orientar pessoalmente, é fácil. É uma honra. De repente alguém é arremessado junto com a porta. O sênior se vira. Em um instante o rapaz jogado colide com o chão e grita dizendo o nome da família An. E alguém caminha lentamente. Em seguida pisa no figurante jogado no e diz: vou te dar 3 minutos. E outros figurantes observam o protagonista. O herói, de forma intimidante, ele diz: deixe o Rei Jiangnan sair, caso contrário, esta academia de boxe desaparecerá. De Aishin. E novamente ele pisa o figurante. E um dos companheiros grita silêncio. Em seguida os outros figurantes começam a xingar o protagonista.
De forma intimidante, um dos figurantes diz: na verdade, ele se atreveu a ir à academia de boxe de Jiangnan para competir. Ele está realmente cansado de viver. De repente, um deles, surpreso, diz: eu reconheço você. Você é genro da família An. O sênior, enojado, acrescenta dizendo: eu não esperava que você fosse estúpido desta vez e acabasse aqui. Mestre, ele. Em tom zombeteiro, um deles grita dizendo: ele é genro do famoso tolo. É porque a família não fechou a porta e o deixou escapar. O outro figurante questiona: esse lixo é um crime. Se você não olhar para o lugar, como pode um tolo como Xing provocar o rei de Jiangnan? O calvo aponta para o protagonista e diz zombando: a situação é determinada por Jin. Esta é a única coisa que você quer? Vamos destruí-lo primeiro. O provincial causará problemas em todos os lugares. O herói calmamente responde: ainda tem minutos. Em seguida, os figurantes começam a se mover para atacar o protagonista. O herói retira o seu pé do figurante jogado no chão. E pisando com força o chão, a madeira ao redor, é arremessado na velocidade da luz e começa a derrubar os figurantes. Em seguida, os rapazes jogados agonizando de dor, mas o protagonista calmamente fala: falta 1 minuto. O calvo, atônito, questiona o companheiro, dizendo: Ju, você realmente matou tantas pessoas com apenas alguns movimentos? O companheiro retruca dizendo: esse menino, ele não é um inútil nem um idiota. Como ele pode ser tão forte? Ele continua falando, questionando o companheiro, dizendo: medo? Do que você tem medo? O irmão mais velho, Shu, é uma pessoa forte na lista do dragão. O outro, recuperando a compostura, diz: irmão Shu, não mate aquele inútil com suas habilidades, quebre seus membros. Se você matar alguém no ginásio Jiangnan, vou torturá-lo bem. De forma intimidante, o sênior dizendo: você, mimado, em vez de comer sua comida de cachorro na casa do An, você vem aqui expressamente para morrer. Em seguida, ele se prepara para golpear o protagonista. De repente, um monte de fumaça começa a se dissipar. Um dos figurantes, surpreso, ele fala: não se esperava que Mestre Shu usasse essa técnica para lidar com esse homem inútil. O outro figurante comenta surpreso, dizendo: o irmão mais velho Shu usou esse truque. Você derrotou outros jogadores fortes na lista do dragão. Esse idiota pode morrer com esse movimento. O calvo acrescenta dizendo: não, isso não está certo, olha. Enquanto isso, o herói calmamente segura a mão do rapaz. O figurante, atordoado, se questiona: não, não é possível. Esses destroços realmente pegaram meu golpe de destruição da montanha tão facilmente? De repente, o herói aperta o braço do figurante e diz: o tempo acabou. E o figurante, agonizando de dor, grita dizendo: não, não faça isso. Deixe-me em paz. Vou levá-lo para encontrar. Em resposta, o herói o faz sentir uma dor mortal. Em seguida, o figurante vai de vala. O calvo, se tremendo, ele diz: o irmão mais velho de Shu, Yu, está morto? Ele não conseguiu nem resistir a um ataque. Os figurantes começam a bajular o herói, dizendo com vigor: Ling, Ling Xiaohao Mingaya. Eu, agora vou levar o jovem Ling para procurar o Rei do Sul. O rei do observa atentamente do outro lado. Em seguida ele diz: esse cara não é realmente um lutador forte no topo da lista. Zandin, por favor, vá lá. O subordinado assente. Os figurantes prostravam-se enquanto o protagonista caminha lentamente. Em seguida, meio sombrio, ele diz: se vocês odeiam tanto o rei de Jiangnan, de repente o figurante começa a ir de vala. E o herói calmamente acrescenta dizendo: então, espere por ele abaixo. Os outros figurantes ficam assustados. Um deles grita dizendo: o que você fez? Que tipo de feitiço é esse? De repente, um pau mandado aparece e diz em pose estranha: não há muitas belezas, só o rei. Em seguida, um ataque furtivo é lançado. O herói calmamente o intercepta. O pau mandado fala: você pode facilmente matar Shenmue e Shulin, mesmo se estiver no topo da lista de dragões, você pode ser classificado no topo. Ele falando: no entanto, você está um pouco exagerado. Há alguns que são um pouco vaidosos. Em seguida, os companheiros irrompem de emoções positivas, dizendo alto:
Esse Ling Yu realmente matou o mestre Shen também. O irmão mais velho é apenas um dos poderosos da lista de dragões do mestre. Veja como esse desperdício se atreve a se gabar. O protagonista simplesmente questiona, dizendo: você é o irmão mais velho deles? Onde está o Rei do Sul? O homem em tom de deboche retruca dizendo: você ainda quer ver meu professor? Você tem agido como um louco e bobo na família An por tantos anos. Você não se tornou um ator talentoso? Você está realmente sendo estúpido? Você precisa procurar a morte? O protagonista simplesmente declara dizendo: parece que você sabe onde está o Rei Jiangnan. Então vou te dar mais 3 minutos para me levar até ele. O homem meio sombrio questiona: 3 minutos? Em seguida ele prepara um ataque sorrateiro, e diz: você recebeu minha agulha de fumaça venenosa, em menos de 2 minutos esse homem inútil morrerá. Ele acrescenta dizendo: você tem um poder tão grande sendo tão jovem, mas não sabe como recuar diante da pressão, que acabará em suicídio. Enquanto isso o herói fica imóvel, e os figurantes começam a xingá-lo, gritando: você pensa em procurar seu professor? 3 minutos. Esta é uma contagem regressiva para sua própria vida. 3 minutos. 3 minutos para você implorar por misericórdia sem piedade. Talvez o irmão mais velho deixe você morrer mais feliz. Em tom arrogante, o Pao se aproxima do protagonista, e diz: originalmente, ousar provocar meu mestre, o Rei do Sul, seria um caminho para a morte. Mas Hong é uma pessoa compassiva e pode lhe oferecer um caminho para a vida. Como o mestre oculto da família An, você deve ter voz suficiente, certo? O protagonista observa atentamente, enquanto o Pao mandado declara, dizendo: 1. Por favor, entregue todos os bens da família An. 2. Respeite-me como seu professor. E finalmente o homem diz 3 e sorri lascivamente. Então ele diz: ouvi dizer que sua esposa, An Qianshui, é muito bonita. O herói friamente declara: eu te dei a escolha. O Pao mandado retruca dizendo: eu não estou te dando escolha. Se você não atender a nenhuma das condições, você e o condado de An morrerão. Em seus pensamentos ele reflete: tanto tempo se passou, por que o veneno ainda não explodiu? Em seguida o protagonista intrigado se questiona: por que eles escolhem seguir o caminho da morte? Em um instante a sua energia irrompe naquele lugar. O Pao mandado atônito pergunta: o que está acontecendo? Por que não consigo me mover? E o protagonista aparece na sua frente, e friamente ele questiona, dizendo: onde está o Rei de Jiangnan? O Pao mandado, indo de vala a ele responde: na academia, no quarto escuro. Ele cai no chão e os companheiros ficam assustados. De repente o protagonista diz: suicídio. E todos os figurantes começam a se estrangular e cuspir um monte de ketchup. O boss final assustado, ele grita questionando: o menino conseguiu isso apenas com sua habilidade? Será que esse cara é realmente um candidato forte na lista dos mais poderosos? Em seguida ele olha para a refém e diz: o xingamento. Com o poder daquele garoto, mesmo que eu tome essa mulher como refém, ele pode resgatá-la sem sofrer um arranhão e depois me matar instantaneamente. De repente o herói abre uma porta. Enquanto isso o chefão, em seus pensamentos ele pondera que só pode escapar primeiro, depois encontrará o garoto e o atacará. O protagonista finalmente abre a porta. E ele nota alguém amarrada. E ele se questiona quem é. Em seguida ele a desamarra. A mulher fica assustada. Suando muito frio, ela reconhece o protagonista. Meio atônita ela diz: não imaginei que fosse você. Você é um monstro. O herói meio constrangido responde: acho que você entendeu mal alguma coisa. A mulher confusa grita dizendo: não imaginei que você fingiria tanto tempo ao lado de Qianshui. Sou o melhor amigo de Qianshui, mas você se atreveu a me atacar. E herói conclui, dizendo: bom amigo de Qianshui é? O Rei do Sul está usando esta mulher como ferramenta para a família An. Você não pensou muito. A mulher observa atentamente os arredores, e diz: Qianshu, ela realmente estava cega para se casar com você, uma fera com coroa de fazendeiro. Com um rosto enojado ela olha para o protagonista.
Em seguida o herói usa uma técnica para fazê-la adormecer. E ele fala calmamente, só podemos acalmá-la primeiro, levá-la de volta e deixar Qian Shui explicar tudo para ela. Um tempo depois a mulher começa a recobrar a sua consciência. Meio zonza ela se pergunta onde está. Em a seguida a heroína abraça feliz. A amiga responde Qian Shui, pensei que nunca mais veria você. Ela chora de emoção. De repente grita dizendo, espera um momento. Como você ousa aparecer na minha frente, Lin Jun? Muito enfurecida, ela acrescenta dizendo Qian Shui, é esse animal que me sequestrou e planeja me machucar. A heroína calmamente responde, não, Lin Jin, você entendeu mal Ling Yun. A coisa é assim. Mais calma, a amiga diz, isso significa que Lin Jun me salvou. Eu estava errado sobre você, me desculpe. O herói calmamente responde, dizendo, não se culpe. Você ficou muito chocado naquela hora, eu já cuidei de você, então descanse aqui alguns dias. A heroína feliz, exala exclamando, uau, Lin Jin. Já faz muito tempo que não nos vemos. Te contarei. O protagonista satisfeito, em seus pensamentos, ele reflete que, foi tão avassalador que Qian Shui não demonstrava tal postura há muito tempo. De repente alguém abre a porta, eles reconhecem a mulher como assistente do patriarca da família An. Em seguida a assistente diz, Senhora An, a empresa está enfrentando uma grande crise e precisa que você venha discutir o assunto. Enquanto a heroína pondera sobre a grande crise, o herói calmamente declara dizendo, vamos você e eu. Hermanos. Para uma continuação desta obra, este vídeo deve atingir a meta de 1000 curtidas. Não esqueça de curtir, comentar, se inscrever e ativar o sininho de notificações para mais conteúdo como este. Isso vai ajudar no engajamento do vídeo e fazer o canal crescer. Até a próxima!